Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre medo, mas para ser mais exato, sobre fobia. Será que você já teve algum desses dois? Será que você tem alguma ideia do que possa ser e como isso afeta a tua vida? Hoje eu quero te ajudar a entender, tendo a Bíblia como base, para que eu e você possamos entender sobre a saúde da nossa mente. Quando eu e você começamos a pensar sobre este assunto, nós precisamos entender um pouquinho sobre os conceitos. E eu quero te explicar primeiro o conceito de medo. Medo nada mais é do que uma resposta a um eventual perigo. Você se sentiu em perigo e agora o teu corpo vai fazer com que você tenha medo. Em contrapartida, fobia tem medo envolvido? Sim, mas só que esse medo é irracional, é algo ilógico, é uma aversão persistente. E essa aversão persistente pode ser a um objeto ou a uma situação. Mas se nós pegarmos o antônimo destes conceitos, nós vamos chegar ao conceito de paz. Paz é uma relação em que não existe conflito, há apenas um acordo, uma concórdia. E eu e você, a pessoa que tem paz, ela está bem. Tudo isso acontece porque paz e medo, paz e fobia não andam juntos. Ou você está com um, ou você está com outro. Uma cientista germano-canadense chamada Ursula Franklin, ela disse em uma das suas entrevistas, ela disse o seguinte, que paz não é a ausência de conflito, mas paz é a ausência de medo. E isso é tão importante eu e você sabermos que a Bíblia começa a confirmar isso. E eu quero ler com você o que está lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, diz o seguinte: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu e você começamos a entender através do conceito bíblico que para eu ter paz, eu preciso ter Jesus. É um sinônimo, é algo que não existe sem o outro. Um é o outro. Para eu entender isso, eu preciso entender um pouquinho sobre os tipos de fobia. Já entendemos que fobia é um medo irracional, é uma aversão persistente, mas existem tipos de fobia. E de acordo com DSM-5, ele fala que essa fobia, ela se divide em dois tipos, que são as fobias sociais e as fobias específicas. As fobias sociais são aquelas relacionadas a situações sociais. Um exemplo muito simples é quando a pessoa ela tem medo de estar entre as multidões, entre poucas pessoas. Ela tem medo porque acha que o outro está julgando ou porque outro acha que ela não está bem, e aquilo gera um medo irracional. E trata-se de uma fobia social. Por outro lado, existe a fobia específica, que são específicas a algumas coisas, como medo de aranha, medo de palhaço, medo de água, medo de trovão, medo de locais fechados ou até mesmo medo de voar. E a pergunta que eu te faço, esse medo é bom ou é ruim? Quando eu e você pegamos a parte neuroquímica, nós começamos a entender um pouquinho sobre os neurotransmissores. E toda vez que você tem uma reação de medo, é liberada no teu organismo, na corrente sanguínea, um neurotransmissor chamado noradrenalina. A noradrenalina ela pode ser distribuída ao corpo de duas formas e através de dois locais. O primeiro local são as glândulas suprarrenais, a medula da glândula. Ela libera noradrenalina direto na corrente sanguínea. Mas também os neurônios pós-sinápticos, eles também liberam a noradrenalina. E ela é responsável pelaquela resposta de luta e fuga. É por isso que toda vez que alguém tem medo, e esse medo é uma fobia, a pessoa tem uma taquicardia, as mãos começam a ficar suadas, a boca começa a ficar seca, a respiração começa a ficar ofegante. E sabe por que isso acontece? Toda vez que alguém tem medo, ela está em conflito. Ela está em conflito em saber se aquilo vai trazer
algo para ela e por não saber o que vai acontecer, ela começa a ter uma fobia e o medo se espalha e a paz já não mais existe. E tudo isso acontece simplesmente porque o medo é demais. Mas eu quero que você entenda isso tendo a Bíblia. E eu quero te contar a história de dois personagens. O primeiro é de uma personagem chamada Agar. E a história dela está lá em Gênesis, principalmente no capítulo 21, que é o final da história dela. Começa a contar que Agar, ela teve um filho com um homem chamado Abraão. E agora esse filho já estava grande e Abraão decidiu em mandar tanto a esposa Agar, que era sua concubina, quanto o filho dela, chamado Ismael, embora. E agora, eles indo embora, se preparam, colocam água para tomar alimento, mas agora no deserto o alimento termina, a água termina e Agar agora começa a ficar com medo, porque vê que o filho agora está com muita sede. E aí conta na Bíblia que ela toma uma decisão baseada no medo. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 21, na minha e na sua Bíblia, conta no versículo 17, quando Agar, já com medo, clama a Deus, diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo. Deus sabia que o medo estava cegando Agar, que o medo estava fazendo com que ela não percebesse que a solução dos problemas dela estava do lado. E talvez você possa continuar lendo essa história na tua Bíblia. E no final da história diz que naquele momento o medo saiu do coração de Agar, porque a paz tomou o lugar. E naquele momento seus olhos se abriram e do lado dela ela viu um poço. Sabe o que essa história nos ensina? Em nenhum momento cavaram um poço para ela, em nenhum momento a chuva caiu, mas a resposta dela aconteceu quando ela abriu os olhos e viu do lado do poço. E sabe o que cegava? O medo, a fobia. Mas esse não é o único exemplo. Lá em Mateus, no capítulo 14, no versículos 26 e 27, conta também uma história que eu quero ler com você. E a história vem falando algo diferente sobre Pedro. E diz assim, no versículo 25 de Mateus, capítulo 14, diz assim: De madrugada Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. E Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Essa história nos mostra que o medo faz com que a paz suma e todas as coisas parecem ficar complicadas porque o medo é tão grande que até o raciocínio parece ilógico. E sabe como termina essa história? A história conta que naquele momento Pedro, totalmente corajoso, se tornou naquele momento, fala para Jesus e fala assim: Senhor, se és tu, fala para eu ir aonde você está. E aí Jesus fala assim: vem, Pedro. E agora Pedro coloca o primeiro pé na água, aquilo que era líquido agora vira sólido, o segundo fica em pé, começa a dar os primeiros passos. E sabe o que é diferente? Que a escuridão ainda existia, o mar ainda estava agitado, mas ainda assim ele estava caminhando. E naquele momento, o medo, a escuridão, a chuva começa a ser percebido por Pedro e todo aquele pavor, aquela angústia volta e ele começa a afundar. E naquele momento Jesus se aproxima dele, estende a mão e salva ele. E sabe por quê? Porque Pedro estava com medo. Sabe, meu querido paciente, meu querido amigo, eu não sei por que você passa, mas se tem uma coisa que eu quero te falar, é que o medo pode sim ter seu lado bom? Pode. Te ajuda a fugir de situações difíceis? Sim. Mas na maior parte das vezes, ele te cega. Conta uma lenda que certo ratinho tinha muito medo de gato.
E um determinado homem, vendo que ele tinha muito medo de gato, o transformou em gato. E agora, ele sendo gatinho ainda continuava tendo muito medo, mas agora era medo de cachorro. E aquele homem, tentando ser bondoso, decidiu transformá-lo em uma pantera. Mas ele, mesmo sendo pantera, ele continuava tendo medo. E agora ele tinha medo de caçadores. Aquele homem bondoso, vendo que nada podia fazer, decidiu transformá-lo de volta em um ratinho. E disse para ele: olha, não tem o que eu faça, porque a sua coragem é apenas de um ratinho. Essa é apenas uma lenda, mas é uma lenda que nos traz muito e podemos aprender com ela. Ela nos ensina que às vezes o nosso medo nos tira a probabilidade de sonharmos, nos faz ficar estagnado aonde estamos e começamos a ver somente perguntas sem ter nenhuma resposta. E eu quero terminar lendo com você um verso que está lá em João, no capítulo 14, no versículo 27. Lá diz o seguinte: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhe dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado e não tenha medo. Toda vez que eu tenho Jesus, independente do teu credo, independente de como você o reconhece, de que forma você aceita, toda vez que eu tenho, o medo vai embora. Não porque os problemas acabaram, não porque as dificuldades da vida ainda vão deixar de te assolar, não. Tudo vai continuar, mas a paz dele, a esperança de tê-lo do seu lado, vai fazer você mudar e repensar. E aquele medo que está cegando vai sair e teus olhos vão se abrir. Hoje eu quero fazer um convite especial para você. Se você acha que apenas um simples ansiolítico, um simples benzodiazepínico ou qualquer outro medicamento vai te fazer esquecer as fobias, eu te digo uma coisa, é lógico que esse remédio pode te auxiliar, mas ele não vai te curar, porque a cura vai muito além disso. Sabe esse vídeo que agora você está assistindo? Compartilha com teu amigo, compartilha com teus familiares e leve esperança, vamos levar esperança às pessoas e assim aprendermos que se tem uma cura para a fobia, se tem uma solução, se chama Jesus. Forte abraço, compartilhe essa mensagem e que Deus te abençoe.